Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fora de Série. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto super importante e que precisa de mais atenção na nossa sociedade. Então, neste mês de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Porém, é muito difícil a gente realmente comemorar quando em 2025 foi registrado o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos, além de uma crescente onda de violência contra a mulher. E infelizmente no nosso município esses casos não são diferentes. E para a gente falar melhor sobre esse tema, eu estou aqui com duas profissionais que lidam diretamente com essa realidade. Então seja bem-vinda, nossa assistente social Ivanete e a advogada do CREAS, Gabriela. Eu quero que vocês se apresentem e falem um pouco do trabalho de vocês. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos acompanham nesse quadro Fora de Série, né? Que realmente, como você disse, Giovana, não temos o que comemorar muito nesse mês de março. Claro, tivemos muitos avanços em relação às conquistas de trabalho, igualdade de gênero, enfim. Mas a questão do feminicídio realmente ela é muito grande, é fora de série mesmo. Então precisamos sim dar uma atenção especial a esse assunto, né? Trazer os dados do nosso município, do Paraná. No Paraná, graças a Deus, diminuiu de 15% a 20%, mas a gente sabe que é muito pouco. E em relação ao Brasil todo, é uma taxa muito alta. Então, precisamos sim dar uma atenção especial a isso, falar sobre isso, falar os vários tipos de violência também, né? E por isso que nós, da Secretaria de Assistência Social, a gente faz um trabalho, né, todos os anos, o ano inteiro, na verdade, em relação a essa temática, né? Então, nós trabalhamos com mais ênfase no mês de março, e no mês de novembro, que temos o Dia Internacional de Violência contra a Mulher, que é 25 de novembro. Mas o ano todo a gente vem trabalhando, né, essa questão. Oi, bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos assistem. Eu sou a Gabriela, sou advogada no CREAS, né? Atuo como advogada. E o CREAS, o que é o CREAS, né? Muitas pessoas confundem o CREAS e o CRAS. O CREAS, ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, ele atua no acolhimento, na proteção, né, dos indivíduos e famílias que estão com seus direitos violados, que estão sofrendo alguma situação de violência. E isso inclui as mulheres, né? Então, é o nosso maior público, pode-se dizer, são as mulheres vítimas de violência doméstica, que são atendidas pela nossa equipe multidisciplinar, né, que conta com psicóloga, assistente social, educadora social, advogada, né? Temos o coordenador. Então, no nosso município realmente é alarmante, né? Assustador os números, a gente vai falar um pouquinho deles também depois, mas como vocês já falaram, 2025 foi aí então o ápice, né, dos números de feminicídio, voltando o Brasil aí ficar nas estatísticas, sendo o país que mais mata mulheres, né? Então, uma média de 4 por dia. Então, fazendo a conta antes ali, são no ano de 2015 que foi criada a lei, até ano passado, 10 anos, eu anotei, foram 13.700 mulheres mortas, né? Então, isso dá praticamente, se a gente parar para pensar, metade do nosso município, né? Então, às vezes a pessoa pensa, mas isso não tem muito aqui. Então, a gente fazer um exercício, pensar metade do nosso município, né, extingue, são o número de mulheres mortas nesses 10 anos, né? Então é muito importante sim a gente falar sobre isso, por mais cansativo que algumas pessoas possam achar, a gente tem que falar sim, né, para levar essa informação para as pessoas, principalmente para quem talvez esteja passando por isso, né, para identificar uma possível situação de violência, como a Iva falou, falar os tipos, né, porque são 5. Então a gente está aí para fazer esse trabalho, orientar e lá no CREA sim acolher, né, fazer essa superação dessa violência. Né? Sim. Você falou sobre os tipos de violência, tem muita gente que acha que violência é só violência física, então pode explicar mais sobre isso? Quais são os outros tipos de violência? A gente tem muito isso, né? Às vezes a pessoa, a própria mulher, tá? A própria vítima fala muitas vezes, mas ele não me bateu, eu posso denunciar igual, mas não aconteceu uma briga, não foi um tapa, não tenho marcas, como que eu vou fazer para denunciar?
né? E isso é o quê? É uma construção, né? Um senso comum que as pessoas vêm trazendo ao longo da vida, a ideia de que violência doméstica é física, né? É o marido bater na mulher, por exemplo. E muitos dos autores de violência, a primeira coisa também que eles falam, a hora que eles recebem a medida, eles falam, mas eu não bati nela, né? Então, eu acho que uma das principais metas é a gente desconstruir esse pensamento, né? A violência são 5, então, que a física, ela geralmente nunca vai ser a primeira, dificilmente vai ser a primeira, né? A violência começa ali com a psicológica, com as ameaças, as chantagens, a proibição de usar uma roupa, um batom, de conversar com familiares e amigos, o isolamento daquela mulher, né? Da família, começar a controlar ela, né? O telefone celular, enfim, isso é uma forma de violência também, né? A psicológica, a moral também, quando ele afeta ali, então, começa a ameaçar ela, por exemplo, que se terminar o relacionamento vai expor situações da vida íntima dela, começa a xingar com nomes, né? Ou até para ela ou para pessoas de fora, então é uma violência moral. Existe a patrimonial, né, que muitas pessoas desconhecem, que é quebrar objetos da vítima, né? Ou quebrar o celular, se desfazer dos documentos pessoais daquela pessoa, até assim, cachorro, bicho de estimação, sabe? Fazer mal pro bichinho de estimação da mulher, que afete ali o patrimônio dela, também é uma violência, né? Existe também a violência sexual, né? Essa também muitas pessoas ficam, assim, chocadas, né? Quando a gente fala que existe violência sexual dentro de um relacionamento. Porque quando a mulher diz não, né? Não importa se ela está casada ou não, né? Então, às vezes, a mulher, ela não diz um não e não é aceito pelo companheiro, né? Então, ele força ali uma relação. E isso vai além da violência sexual. Ele pode responder até por estupro, mesmo sendo casado, né? A violência sexual também abrange, às vezes, o companheiro que não quer que a companheira utilize métodos contraceptivos, anticoncepcionais, ou pede para interromper uma gravidez, né? Tudo isso são formas de violência também. E a violência física, né? Um tapa, um soco, um puxão de cabelo, um beliscão, puxar pelo braço. Então, todas essas formas são violências físicas, né? Então, esses 5 tipos, né, são muito comuns. Na verdade, a gente vê muito mais a violência psicológica, moral, patrimonial, propriamente dita, do que a física, né? Mas ainda é muito difícil das pessoas reconhecer essas violências, né? Tanto a vítima, como a sociedade em si, como o próprio autor da violência, né? Que só sabe, assim, achar, não, eu não bati, então eu não sou violento. Então, esse é o primeiro passo, a gente desconstruindo essas ideias, né? Entendendo as formas que existem, e até porque muitos perguntam, mas então se existe a Lei Maria da Penha, hoje tem uma lei mais rígida, por que os números aumentam, parece, cada vez mais, né? Então, justamente por isso, antes as pessoas não tinham acesso a essa informação. Muitas vezes a mulher não ia fazer uma denúncia porque ela pensava que tinha que ter uma marca, que tinha que ter apanhado, né? Hoje, com a informação, as pessoas têm mais noção do que é uma violência, se entende passando por isso, ela vai buscar ajuda. E hoje, no nosso município, olha, a gente tem um exemplo, assim, de uma rede de proteção que atua, né, em conjunto, tudo funciona, né? Hoje nós temos mesmo uma rede completa para a proteção de uma vítima de violência doméstica. Então, agora que você citou cada uma das violências para a gente entender, né, que não é apenas a violência física, você poderia nos trazer alguns dados de quais são os casos mais recorrentes no nosso município? Sim, claro. Então, no nosso município, né, que não é, como você falou, não é diferente do país todo, né? Infelizmente, os números crescem e até agora, até hoje, né, a gente tem em média, eu não tenho o número exato ali, mas em média 41 medidas protetivas que chegaram para nós, né? E lembrando, as medidas protetivas que chegam até nós, então elas chegam através, geralmente, do Poder Judiciário, né? A vítima registra o boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil ou até mesmo na militar, e aí isso depois vai para o judiciário, onde o juiz vai deferir ou não essa medida, né? Depois de deferida a medida, ela vem para o CREAS. E aí o CREAS vai começar o serviço de acompanhamento, ele vai fazer o contato com a vítima, né? A busca ativa dessa vítima, vai entrar em contato, oferecer os serviços, né? Claro, não é obrigatório, né? A vítima que vai decidir se ela quer ou não esse acompanhamento, a maioria aceita, tem uma boa aceitação, né? E aí ela começa a ser acompanhada pela equipe para tentar, então, superar essa violência, né? E aí, como eu falei antes, os dados que trazem para nós, assim, que a maioria realmente, as violências, elas
são de longa data, né? Geralmente já acontecem há muitos anos, mas aí a mulher consegue ter aquela coragem, ou às vezes não, às vezes a mulher começou o relacionamento agora, mas ela já tem bastante informação, então os primeiros sinais ela já consegue entender que está sofrendo uma violência, né? E aí, então, hoje no nosso município, no ano de 2026, são essas 41 em média que a gente tem, mas assim, já chegou a ter 10 medidas por semana, por exemplo, chegar para nós, né? Então, o número, ele é elevado, pelo menos, não passa uma semana sem ter medidas, né? Então, toda semana sempre vão ter medidas novas, né? E com isso, a gente vê também os tipos da violência que mais a gente percebe, né? A física, sim, ela existe, mas a psicológica, realmente, a moral, né, é a que mais a gente percebe, né, principalmente, assim, a questão de ameaças, né, ameaças, perseguição, o não aceitar o fim do relacionamento, né, então, essa é, assim, com certeza um dos dados que a gente tem mais são as violências psicológicas, morais, né, e físicas também, é claro. Mas o número realmente é assustador e por isso a gente precisa falar sobre isso para entender que no nosso município isso ocorre, sim, também como em todo o resto do mundo, né? Então, agora que você citou os diversos casos que temos em Santa Helena, como a Gabriela disse, não é diferente do resto do Brasil e a gente tem muitos casos acontecendo e não temos conhecimento sobre, né? Então, quando as mulheres vêm procurar a ajuda de vocês na assistência social, no CREAS, quais são as ajudas, como posso falar? As coisas, os benefícios que vocês oferecem através do CREAS, da assistência social para essas mulheres. Então, Giovana, como a Gabriela já citou, né, o nosso município ele tem uma rede de atendimento que hoje está muito bem organizada, né? Nós temos ali a Polícia Militar, que é a nossa parceira, inclusive eles fazem o trabalho dentro do município em todo o Paraná, que é o programa Mulher Segura. Nós temos a Polícia Civil também, que hoje ela tem um olhar diferenciado no atendimento à mulher, né? Antigamente a mulher chegava, era banalizado, né? Porque, de novo ela está aqui, de novo ela apanhou, enfim. Hoje se avançou muito nesse conhecimento, nesse acolhimento das mulheres, né? Para registrar a medida. E, como eu te falei, antigamente, se a mulher não tinha o hematoma, ela não se registrava uma medida, né? E hoje, como a Gabriela bem citou, a violência psicológica, ela é muito mais do que, às vezes, a física, né? Mas, às vezes, a mulher, ela só procura quando ela apanha, porque ela acha ainda que precisa ter um hematoma, algo nesse sentido, mas não, ela pode procurar sempre que ela sentir que está abalando o seu psicológico também, né? E nós, então, na Secretaria de Assistência Social, nós temos os benefícios, né? Quando essa mulher chega, muitas vezes ela chega fragilizada, ela precisa sair da sua casa, do seu espaço e ela não tem para onde ir. Então, nós temos o aluguel social até 6 meses, né? A equipe do CREAS acompanha, faz a dispensação desse aluguel, é alugado uma casa onde essa mulher possa permanecer com os filhos, né? Geralmente tem filhos no meio, então organiza-se ali, acompanha, faz os encaminhamentos para o mercado de trabalho, porque muitas vezes essa mulher não trabalha, ou às vezes ela precisa trocar o seu trabalho devido à situação, né? Temos o auxílio hospedagem também, quando ela precisa passar uma noite, 2 noites fora da casa até se resolver o problema, né? Ou até esse autor ser preso, enfim. Além disso, né, aí é feito todos os encaminhamentos, temos o cartão Progredir, né, ali nos primeiros meses, para ela poder se organizar juntamente com os filhos, né, o trabalho, enfim. Mas nós também, o município, ele tem um convênio com a CIASOP, que é a Casa da Mulher que fica em Toledo. Caso essa mulher está sofrendo uma violência que ela precisa sair do município e, né, ela precisa ficar, no caso, escondida, né? A gente, para ser bem claro,
nós temos esse convênio, então, com a Casa da Mulher, que é em Toledo, o município paga esse convênio justamente para proteger essas mulheres. A gente espera não precisar, mas se precisar, nós já temos aonde resguardar essa mulher e os seus filhos, que não é só para a mulher a casa, é para a mulher e os filhos. É importante a gente falar sobre esses benefícios também e deixar claro, porque assim, muitas vezes também as pessoas questionam por que essa mulher não termina, não larga, então, né? Tá passando por isso, como a Iva falou, às vezes a pessoa vai falar, mas de novo, essa pessoa, né? E o principal, assim, que a gente tem que ter em mente, principalmente é o não julgar, né, esse fato. Nós, como profissionais, a gente entende isso, mas também a sociedade precisa começar a entender, né, que muitas vezes, agora ouvindo falar dos benefícios, o que a maioria dos casos, as mulheres, elas não têm condições também financeiras para estar saindo de casa, né? Porque muitas vezes o companheiro até pede para ela sair do trabalho, para cuidar da casa, os filhos, né? Eu trabalho, eu banco tudo e você não precisa se preocupar. Então, quando ela pretende sair de casa, a primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu não tenho trabalho, não tenho renda. A família, muitas vezes, não tem uma família aqui, ou a família também não quer ajudar, porque muitos, né, julgam a vítima. Então, não, eu lavei minhas mãos, né, eles falam. Então, muitas vítimas, muitas mulheres acabam permanecendo ali numa situação de violência por muito tempo, por se verem sem saída, né? Eu não tenho renda, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como sobreviver com os meus filhos, né? Vou passar fome, digamos assim. Então, por isso também é importante, muito importante esses benefícios, né? Para que elas possam se reerguer, possam superar a violência dessa forma, né? Então, é um trabalho realmente, né? Que, como a Iva falou, temos hoje uma rede totalmente preparada para isso, né? E além desses benefícios que vocês trouxeram, depois que as mulheres estão sofrendo uma violência, o CREAS e a assistência social possuem algumas ações que são realizadas para prevenir esses tipos de violência? Sim, Giovana, nós, enquanto secretaria, como eu já citei, né, CREAS, temos os parceiros que a gente faz a campanha, temos a Caminhada do Meio-Dia, né, que é no dia 22 de julho, né? A Caminhada do Meio-Dia é uma parada, todo o Paraná é convidado, né, a parar do meio-dia, né, fazer essa reflexão e uma caminhada. Por que o meio-dia? Justamente para lembrar, né, para conscientizar e alertar aonde estariam as mulheres que morreram nesse horário. Elas estariam em casa com seus filhos, preparando o almoço, né, ou recebendo as crianças da escola, né? Ou arrumando as crianças para ir para a escola, arrumando a comida, né? Para a família. E muitas mulheres perderam as suas vidas. Como você citou, o número de feminicídio, ele é muito alto, né? Foi em 2025 e não está sendo diferente nesse início de ano, né? De 2026. Então, são muitas mães, são muitas crianças órfãos, né? Então, a gente faz essa parada. No mês de março, a gente trabalha o Dia Internacional da Mulher, sim, é um dia de reconhecimento, né? Um dia de a gente parar e ver quanto nós avançamos dentro das políticas públicas, as conquistas das mulheres no mercado de trabalho, enfim, né? Quanto se avançou. Precisamos, sim, também celebrar esse dia, mas também precisamos parar, como você bem lembrou desse tema, né? Para a gente pensar naquelas mulheres que perderam as suas vidas, naquelas mulheres que estão sofrendo a violência. E a gente sabe que muitas e muitas mulheres estão sofrendo nesse momento uma violência psicológica, uma violência física, mas ela não tem coragem de denunciar, ela não tem coragem de buscar ajuda. E então as nossas campanhas, elas sempre, a gente vem para isso, para alertar, para conscientizar e também para que a mulher ela desperte, né? E que ela pode sim sair desse ciclo, sair dessa violência. E também no mês de novembro a gente faz a campanha que é do Dia Internacional de Violência contra a Mulher. Nós temos o fórum, todos os anos a gente tem o fórum municipal e o fórum regional, um ano é municipal, um ano é regional, para debates, né? Para a gente também falar sobre esses temas
e enfatizar mais nesses períodos. Então, as nossas campanhas, elas vêm para isso, né? Além de que qualquer mulher que se sentir que está passando por algum tipo de violência, ela pode procurar ajuda no CREAS, ela pode vir, o CREAS está de portas abertas para recebê-la, às vezes ela não quer ir até a delegacia registrar um boletim porque ela não tem forças para isso. Então, o CREAS está de portas abertas, a equipe está lá para atender, não precisa, depois que aconteceu a violência, só vir através do boletim, né, da medida protetiva, mas ela pode procurar uma orientação. Às vezes ela está tão fragilizada e assim, a violência psicológica é tão grande que ela não consegue procurar ajuda, né? Ela não consegue sair daquele ciclo. Então, o CREAS, ele pode orientar, né? Se precisar, acompanhe até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? Então, a gente tem toda essa empatia com as mulheres, o sigilo, né? Vale lembrar do sigilo também. Então, as equipes, elas são muito bem preparadas para isso. Então, a mulher não precisa se sentir envergonhada de procurar ajuda. É melhor ela procurar ajuda enquanto é tempo, né? Porque, como a Gabriela bem disse, a violência começa primeiro um xingão, as violências psicológicas começa por uma agressão, um dia dá um tapa, um dia dá um soco, outro dia pode dar um tiro, uma facada, né? Aí não tem mais o que fazer. Então, a gente sempre pensa, né, no melhor dessas mulheres. Então, podem sim procurar ajuda, podem vir até o CREAS, podem vir até o CRAS. A gente fala, pode ir numa UBS, às vezes ela não tem condições de chegar até nós, mas numa UBS pode falar com o médico, eles vão encaminhar, eles vão as próprias equipes já são orientadas que quando chegar a esse tipo de situação, eles entram em contato com a equipe do CREAS vai até essa mulher, então ela pode sim procurar essa ajuda. Como você disse, tem muitas mulheres que ainda têm medo, né, ou receio de procurar ajuda. Então, já que a gente tem uma advogada aqui, do ponto de vista legal, assim, quais seriam os direitos que uma mulher que sofre violência tem? Certo. Então, a mulher vítima de violência doméstica, né, ela tem... Isso foi criado, então, em 2015, né, temos aí a Lei Maria da Penha. Com ela... né? Então, tem a medida protetiva, né? Então, o que é a medida protetiva? Que aí a gente vê muitas críticas também, né? Atualmente, a gente vê um movimento, assim, muitas críticas à Lei Maria da Penha, a medida protetiva, dizendo que só protege as mulheres, né? Enfim, e sim, realmente, ela precisou, né, ser elaborada aí, porque devido ao grande número já que existia, enfim, e aí, hoje, então, a Lei Maria da Penha, ela traz ali nas medidas protetivas, por exemplo, essa possibilidade da mulher conseguir, em 48 horas, às vezes até menos, né, uma medida protetiva, né, onde nessa medida o autor, ele é afastado do lar, não pode se aproximar da vítima, né, nem manter contato via telefone ou outros meios, né, nem com seus familiares, não estar no mesmo local que ela. E também, dentro da Lei Maria da Penha, dentro das medidas protetivas, o juiz pode determinar a participação desse autor em grupos, né, grupos reflexivos. E o que são esses grupos reflexivos, né? É importante até mencionar que aqui em Santa Helena a gente tem já, desde 2023, esses grupos reflexivos para autores de violência doméstica, tá? Não significa que são só homens, né? Porque mulheres também podem cometer violência doméstica, mas no contexto da Maria da Penha, somente a mulher é a vítima, né? Então, quando que uma mulher pode responder também por Maria da Penha? No caso, às vezes, irmãs, sogra, mãe e filha, né, nora. Então, assim, nesses casos também pode ser solicitada a medida protetiva. O que não pode é um homem solicitar a medida protetiva da esposa, mas ele também tem outras formas de registrar, se for o caso. Então, a mulher, ela tem o direito de registrar na delegacia, como a gente comentou, né, ou na Polícia Militar, ela também pode fazer o registro, né.
mas ela pode, na delegacia, solicitar a medida protetiva. Importante também hoje mencionar que não precisa necessariamente ter acontecido um crime ou ele responder ao processo, né, da Lei Maria da Penha ali, ela pode solicitar apenas a medida. Eu quero apenas solicitar a medida protetiva, né? Então vai ser solicitado, o juiz vai analisar, deferindo essa medida, o autor da violência ali, ele já vai ser intimado, né, para se afastar do lar. E aí, geralmente, essa medida ela se estende de 6 meses a 1 ano, onde após o judiciário vai entrar em contato com a vítima para verificar se precisa continuar a medida, se não precisa, né? Então, ela não é automaticamente revogada, né? E o juiz ele vai solicitar da vítima, então, a intenção de permanecer com a medida ou não, né? Então, principalmente, esse é o maior direito hoje da mulher, é solicitar essa medida protetiva, né? Para ela realmente às vezes ela salva vidas, né? E também em relação à parte jurídica ali do CREAS, ela vai ter direito ao encaminhamento de um advogado dativo, tá? Que é custeado pelo Estado, para entrar com ação ali de alimentos, né? Guarda, regulamentação de visitas, porque na maioria, em quase 90% dos casos, existem filhos, né? Também nessas relações. Então, a mulher, ela já é encaminhada também ali para solicitar o advogado, onde ele vai ajuizar uma ação de alimentos para cobrar essa pensão alimentícia, o divórcio, se precisar também, né? Preenchido alguns requisitos ali de renda e bens, também tem direito ao advogado para divórcio, né? Então, são alguns dos direitos que ela tem ali pelo CREAS, através desse setor jurídico, né? Mas com certeza hoje o que a gente sempre orienta muito é quando a mulher tem aquela dúvida, faço ou não a medida, a gente orienta sempre a fazer, né? Porque ela pode sim, alguns falam, mas é só um papel, isso não vai mudar muita coisa, mas a gente já teve muitos casos que sim, a medida ela foi crucial, né? Para afastar realmente o agressor, né? Até mesmo porque se ele comparece, ele aparece na casa, né? Ela chamar a polícia, tendo a medida, ele já vai preso. Né, já vai preso na hora porque ele está descumprindo essa medida. Então, é muito importante o registro da medida, sim, né? Porque ela, muitas vezes, ela é capaz de salvar aí uma vida. Sobre esse grupo de agressores que você citou, ele já existe no Brasil inteiro e é comprovadamente eficaz, ajuda a evitar que a violência volte a acontecer? Então, é muito boa essa pergunta, porque assim, o grupo ele é relativamente algo novo, tá? Já existe sim na lei há muito tempo, mas é relativamente novo, né? Eu não vou saber te dizer em números no país quantos tem, né? Mas no Paraná, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias ali, mais ou menos, se eu não me engano, tem em torno de 60 e alguma coisa grupos, né? Esses grupos reflexivos, então, que são formados aqui, então, nós do CREAS, né? Nós que estamos à frente também desse grupo, né? Então, a gente recebe a medida, né? Ali é inserido o autor da violência no grupo também. Então, depois ele é avisado que o grupo, ele acontece no fórum aqui de Santa Helena, né? Toda semana, são 8 encontros, e esse grupo, ele não é, assim, uma terapia em grupo ou algo assim. A intenção dele, realmente, como o nome diz, reflexivo, é refletir para tentar desconstruir, né, essas culturas machistas que a gente vive, para entender que, como eu falei, a maioria deles, eles chegam no primeiro encontro, eles não se reconhecem autores de violência, né? Primeira coisa que eles falam é, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não bati na minha mulher, né, eu não fiz nada para ela. Então, o primeiro passo, né, é a gente tentar desconstruir, né, esse pensamento da violência e entender, né, que a violência doméstica hoje ela é um problema social, né, um problema social que vem aí estruturado aí nesse machismo nosso da sociedade e ele precisa ser combatido pela sociedade toda, né? Então, o grupo, como o que a gente vem analisando, assim, nos últimos tempos, né? Aumentou a pena para o feminicídio, a lei, né, Maria da Penha. Então, várias leis que vão se alterando e melhorando, mas continua ainda os altos números de feminicídio, né? Então, parece só que punir não está adiantando efetivamente, né? Então, a gente precisa trabalhar também a raiz do problema, né? A raiz do problema, que é esses ciclos da violência que existem, né? Que esses comportamentos violentos que vêm vindo enraizados desde lá da nossa infância. Então, o objetivo principal do grupo é refletir os comportamentos violentos, refletir o que trouxe eles até ali, né? Tentar entender esses ciclos e quebrar. Né? Porque muitos ali acabam retomando o relacionamento com aquela companheira da medida, muitos estão ali, a companheira já retirou a medida, porém o juiz determina que ele siga no grupo.
né? Por quê? Porque, como eu falei, o grupo não é uma punição, né? O grupo é realmente para que eles reflitam sobre atitudes, sobre comportamentos, para que daqui para frente eles possam mudar, né? Melhorar, se eles entenderem assim, para próximos relacionamentos e até mesmo para as relações familiares, os filhos, né? E tudo mais. Então, a questão da eficácia. Nós não temos também muitos dados ainda, né, com os resultados. Aqui em Santa Helena, nós estamos hoje no 6º grupo, tá? Iniciou agora, faz 2 semanas, o 6º grupo e nós temos 26 autores, né? É o maior grupo até agora. Até mesmo a gente limita um grupo de no máximo 20, esse passou um pouquinho, porque senão também não fica legal a forma que tem que ser feito, reflexivo, né? Não é palestra, é um grupo mesmo, um formato de círculo. Então, assim, para a gente realmente tentar refletir, aprender, né, e mudar os comportamentos. Então, a eficácia aqui em Santa Helena, a gente teve a oportunidade de uma colega que fez um trabalho né, da tese dela, e ela coletou alguns dados, fez algumas entrevistas com alguns dos autores que participaram. Então, nós tivemos uma resposta bem positiva, né? Muitos relataram ali que realmente ficaram impactados com o grupo, que perceberam muitas atitudes que eles tinham que eles não percebiam, né? Então, a gente até ficou bem feliz com o resultado ali, que a gente viu que alguma coisa de bom saiu dali, né? Então, para nós, se uma pessoa dali já entender, já é válido, né? A gente vai continuar sempre fazendo esse trabalho, porque eu sigo sempre falando que o importante é isso, é a educação e é vir lá da base, né? A gente tentar entender lá da onde vem isso para tentar desconstruir, porque só apenas prender, punir, né, não está adiantando. E essa questão da gente reforçar, como a Iva bem falou antes, a questão do você também, né, do mês da mulher, que a gente não tem o que comemorar. Então, eu penso realmente, né, hoje, se parar para pensar, então, muitos se falam, né, os homens acham que o movimento feminista é o ódio aos homens, né, mas eu parei para refletir essa semana, esse caso horrível, né, desses últimos dias do tenente coronel e da soldado Gisele. Se não fosse essa luta das mulheres incansável, né, né, pela luta pelos direitos das mulheres, pela questão da Maria da Penha, eu tenho certeza, se não fosse isso, isso já tinha virado mais um caso de suicídio, como ele tentou, né? Já talvez estaria arquivado, ele já estaria procurando a próxima vítima, né? Então, graças a essas repercussões, né, à mídia, aos movimentos que não se deixam esquecer, né? E aí hoje ele vai possivelmente responder pelo crime, né? Então, quantos casos, né, foram abafados, né? Isso é muito comum, né? O autor cometeu o ato ali do feminicídio e já em seguida alegar que a mulher cometeu o suicídio, né? Tem vários casos de exemplo. Então, a gente tem que ficar feliz, né? Que hoje essa luta e as mulheres não param, né? E que não parem mesmo, a gente sempre vai lutar para que isso, algum dia, quem sabe, seja extinta essa violência, né? No nosso país. Então, agora que a gente já falou sobre como vocês ajudam as mulheres, como acolhem elas, e também os agressores, o que é feito para que isso não aconteça novamente. Vocês também citaram antes sobre o caso que a maioria das mulheres tem filhos e muitas vezes esses filhos ficam órfãos. Então, o CREAS, a assistência social, também dão um apoio a essas crianças? Sim, Giovana, a gente, além da mulher, né, tem todo o apoio para os filhos delas, né? Para essas crianças. Então, no primeiro atendimento, já que é verificado se tem criança, a equipe ela já faz os encaminhamentos quanto à escola, a rede de proteção é acionada, o encaminhamento para psicólogos, né? Que precisa ser trabalhado essas questões com as crianças, colocar também em locais seguros, né? Então, tudo isso é concomitante no atendimento à mulher. Então, faz os encaminhamentos e os direcionamentos tanto para a mulher quanto para os filhos, né? Então, também para a gente saber melhor como pode ser feita essa denúncia quando se sabe do caso de uma violência contra uma mulher, tanto a mulher realiza a denúncia, quanto amigos, familiares, vizinhos que sabem que isso está acontecendo, como pode ser feito? Isso, muito importante essa informação, né, Giovana? Porque a gente sempre escutou uma frase, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas a gente tá aqui para dizer que sim, se mete sim. Hoje a gente não pode deixar de se meter. Como eu falei antes, é um problema social, né? Atinge toda a sociedade, não só aquela mulher. Então, assim, às vezes um vizinho,
ou um parente está sabendo que está acontecendo aquela situação, mas também não quer se expor, ele pode discar o 180, né, que é o Disque Denúncia 24 horas para casos de violência doméstica, onde ele não precisa se identificar, ninguém precisa, né, pode ser feita a denúncia anônima, que então será repassada para os órgãos competentes verificar e realmente analisar se existe a situação ou não. Então, pode também entrar em contato com o CREAS, com a delegacia, enfim, né? Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. Mas a maioria das pessoas, elas nos trazem que não querem se meter, também tem medo, né? Então, elas podem fazer a denúncia anônima, né? No 180. E, como eu falei antes, se às vezes essa vítima vai chegar até você, você que é parente, amigo, conhecido, enfim, se ela chegar até você para falar que está sofrendo uma violência, é porque ela confia em você, né? Porque é muito difícil para a pessoa que está nessa situação falar. Então, quando ela consegue falar, é porque ela realmente conseguiu confiar. Então, como eu falei antes, o primeiro passo é não julgar. Eu sei que às vezes o ser humano tem essa, né, automático, né, o julgamento, principalmente nessa questão quando acontece muito de reatar em um relacionamento. Fazem uma medida, no outro dia retiram, daqui uma semana fazem nova medida. E nós não estamos ali para julgar em momento algum essa atitude, né? Então, a gente tem que acolher e entender, como eu falei aqui, quais são os motivos que levam ela a permanecer, né? E nós, como sociedade, se a gente estiver já julgando ela também e já falando para ela, mas você, como, né? Infelizmente, a gente escuta essa frase, deve gostar de apanhar, né? Então, a gente tem que ouvir isso, dói muito, né? Imagina para a pessoa que está sofrendo isso, como também é doloroso, porque ela tem inúmeros motivos que talvez ela não consiga sair dessa relação, né? Mas com certeza nenhum desses é porque ela gosta de estar vivendo isso. Então, o primeiro passo é isso, é acolher essa pessoa, ouvir o que ela tem para dizer, e agora que você também já está sabendo que existe o CREAS, que existe o 180, é orientar, né? Falar para essa pessoa, olha, eu sei que existe esse caminho, você quer que eu vou com você, né? Orienta, acompanha se precisar, mas acolha, né? Que o principal também hoje para a vítima é ela se sentir acolhida, sentir que tem alguém ouvindo ela, que ela não está sozinha, né? Porque muitas se sentem e estão realmente sozinhas, então a gente precisa ser esse apoio nesse momento. E a gente, eu digo sociedade, né? Que muitas vezes vai vir uma amiga, vai falar para mim a situação e eu vou orientar o que ela pode ou não fazer, né? E é bom a gente, então, ter esse conhecimento para poder passar adiante. Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem para as mulheres que podem estar sofrendo algum tipo de violência de todos esses que vocês citaram neste momento. Então, a gente sabe, né, que não é fácil. Quem já passou por algum tipo de violência sabe o quão complexo é. E como a Gabriela citou, às vezes a mulher ela não está encorajada a isso, mas ela pode se sentir segura quando ela procurar ajuda. Ela pode sim procurar ajuda, ela deve procurar ajuda. E às vezes o que acontece? Ela não tem coragem, ainda não chegou a hora dela. Então a gente também não pode julgar. Então quando ela decidir, quando ela diz basta, agora chega, ela vai ter todo o apoio, né, da rede de atendimento. Ela pode sim procurar ajuda, ela deve procurar ajuda, porque ela precisa pensar na vida dela e na vida dos filhos dela. Porque às vezes ela fica ali dando uma chance, mais uma chance, mais uma chance, não, né? E quando vê, os filhos dela ficarão órfãos. Então, ela precisa sim pensar nela e pensar nos filhos. E pensar nela e pensar nos filhos, ela tem sim todo o apoio da rede de atendimento e ela pode sim procurar ajuda. Então, a nossa mensagem é para que ela se sinta segura em procurar esse atendimento. Ela não vai estar sozinha, ela vai ter uma equipe que vai acompanhar, ela vai ter todo o apoio para ela recomeçar no momento que ela achar necessário. Então, eu também gostaria de deixar essa mensagem, né, para todas as mulheres que estão aí nos assistindo, escutando essas situações. A gente falou aqui todos os tipos de violência que existem e às vezes algumas ouvindo, né, se reconheceram ali. Então, se alguma mulher estiver passando por essa situação hoje, né, ou passou recentemente,
não tenha medo, né? Denuncie sim, busque ajuda necessária, busque orientação, né? Como a gente falou, às vezes não quer ir na delegacia, a gente entende, é difícil. Então, busque o CREAS, ele tá lá de portas abertas, é só chegar, falar que precisa conversar com alguém, né? Com a advogada ou com alguém da equipe para relatar uma situação. E você com certeza será acolhida, né? Na hora, e onde a gente vai ouvir, vai entender a situação e orientar e encaminhar todos os encaminhamentos que precisarem, né? Então, busque ajuda, né? Não espere mais um dia ou que essa pessoa vai mudar ou vai melhorar, né? Porque, infelizmente, não é o que a gente vê todos os dias, né? Essas promessas de mudanças, elas nunca acontecem. Então, não espere chegar nesse ponto crítico de ser mais uma vítima, né? E, como a Iva falou, pensar em você em primeiro lugar, nos seus filhos, na sua família e na vida que você tem pela frente, né? Que muitas vidas foram interrompidas aí com novas, né? Que poderiam estar hoje aí criando a sua família, tudo, e não, foram interrompidas. E aqui em Santa Helena também, né? Temos casos de feminicídio aqui, né? Autores que participaram do grupo lá com a gente e, infelizmente, acabou concretizando, né? Então, deixou aí 2 crianças órfãos, né? A mãe morta, o pai foragido, as crianças ficam, né, com certeza já crescem num lar totalmente desestruturado, onde a tendência é repetir um ciclo, né? Então, por isso a gente fala, busque ajuda o quanto antes, para que esses ciclos consigam ser interrompidos e encerrados. Bom, eu quero agradecer de coração a presença de vocês e por terem trazido tantas informações sobre esse tema que, como a gente disse 1 milhão de vezes, tem que ser mais falado, tem que ter mais atenção da sociedade e que fique de mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Se você conhece alguém que está sofrendo violência, se você já sofreu algum caso de violência, nosso município tem sim lugares de apoio que vão acolher, que vão ajudar vocês. Então, novamente, muito obrigada e muito obrigada a quem está assistindo também. Vejo vocês no próximo episódio do Fora de Série.